Então, gente, estamos aqui, né, continuando a nossa aula, né, nessa ordem cronológica. Então, acabamos a última aula com o golpe ou a Revolução de 30, né, com o rompimento entre as oligarquias paulistas e as oligarquias de Minas Gerais, né, que fomentavam ali aquela política café com leite, né, intercalando a presidência, o poder entre as duas, e quando a oligarquia paulista indica um paulista não de Minas Gerais, acontece essa cisão, essa ruptura, e a Minas Gerais se alia com uma frente, né, ampla de oposição aos paulistas com outras oligarquias, né, um pouco de segunda instância, mas que também queriam participar desse processo político, e derrubam o presidente paulista e Getúlio Vargas chega ao poder. Quando Getúlio Vargas chega, né, à presidência, ele rompe com a Constituição, né, e se denomina como um governo provisório, né. Então, se denomina como um governo provisório. Então, esse período de início de 1930 até 1945 a gente chama de Era Vargas, né? Porque ele rompe com as estruturas passadas, faz a sua própria estrutura, que também terá consequências, e até hoje a gente vê ainda características desse período que Getúlio Vargas esteve no poder. Então, a gente divide essa era em 3 momentos: o governo provisório, de 1930 a 1934, de 1934 até 37 e de 37 até 45. Então, iniciando aqui no governo provisório, né, depois do golpe de 30, ele assume o poder e tenta estabilizar e implantar essa nova política. Lembrando que vínhamos ainda da crise do liberalismo econômico, né? Com a crise de 29, o declínio do café também, e da Primeira Guerra, né? Principalmente com os Estados Unidos, que era o nosso principal comprador de café. Então, o declínio da economia brasileira, e quando ele assume o poder nessa instabilidade toda, sem Constituição, ele começa a governar por decretos-leis. E a grande questão nesse período é saber como se vai dar a configuração do Estado, qual vai ser o papel do Estado, né? Mas porque tínhamos que romper, porque não estava dando muito certo no liberalismo, que estava em crise. Mas Getúlio Vargas, ele é completamente centralizador, autoritário, mesmo sendo carismático, né? Ele não é um cara muito democrático. Então, o que era para ser algo provisório, né, que é algo de transição, sai de um lugar para ir até outro, né, esse período. Só que esse período de transição dele, que era para ser um curto espaço de tempo, dura cerca de 4 anos. Então, essas pessoas que queriam algo democrático, né, queriam eleger o seu presidente, começam a reclamar. Mas mesmo nesse período, né, o Estado Novo, a ditadura de Vargas vai começar só em 37, mas nesse período Vargas já dava indícios de que era um governante autoritário. Mas devido a essas pressões, né, por eleições, por uma nova Constituição, o Vargas começa em 1933, ele chama e institui uma Assembleia Constituinte, e em 1934 temos uma Constituição. Com essa Constituição, né, finalmente se define os papéis do Estado, um Estado completamente centralizado, né, e interventor na economia. Com essa Constituição temos o início do governo constitucional de Getúlio Vargas, né, porque diz lá que o presidente será eleito apenas com eleições, exceto o primeiro, que era ele.
Então, nessa Constituição temos o voto secreto, né, a exigência lá do movimento tenentista, o voto da mulher, né, também nesse movimento sufragista, né, a luta das mulheres também por uma maior participação política, a educação básica também como pública, né, papel do Estado, e talvez não, é nessa Constituição que se consolida a política trabalhista de Vargas, né. Então, essa política trabalhista gera uma identificação do governo com os trabalhadores, que se na Primeira República o trabalhador era caso de polícia, agora nesse governo Vargas ele era importante, né? Ele era um dos principais aliados. Então, temos a consolidação das leis trabalhistas urbano, né, na cidade e não rural. Tanto é que o Getúlio Vargas é popularmente conhecido, enfim, como o pai dos pobres, mas a mãe dos ricos. Por quê? Lembra que eu falei que ele só subiu ao poder com a aliança das oligarquias, né? Então, esses trabalhadores rurais, que eram trabalhadores que trabalhavam para esses grandes latifundiários, ele não queria mexer com isso, porque tinha toda essa questão, né, deles controlarem a política. Então, para não desagradar esse grupo, Vargas nem tentou botar essas leis pro meio rural. Mas ele prometeu, né, para conseguir controlar tudo, ele prometeu as leis trabalhistas pro meio rural, mas mesmo com o final do seu governo em 1954, isso não aconteceu. Mas essa relação trabalhista de Getúlio Vargas era uma relação de concessões, mas de repressões, né? Ele dava as leis, mas se o Estado dava, na verdade ele não dava, né? O movimento sindicalista, né? O movimento dos trabalhadores era extremamente forte, atuante também, mas o Getúlio Vargas se apropriou dessas lutas também e fez uma narrativa de que o Estado, o benevolente, dava essas concessões aos trabalhadores, né? O Estado como bonzinho. Então, nessa narrativa, o governo Vargas dava, né, as leis, dava algo aos trabalhadores, concedia, eles recebiam, mas também eles tinham que retribuir essa benevolência do Estado. Então, com esse movimento, né, ele conseguia controlar as grandes massas, porque os principais trabalhadores rurais, né, naquela época, estavam ali e formavam também o braço forte do governo do Getúlio Vargas. E ele também agradava os grandes empresários, né, porque não havia uma rebelião, porque os sindicatos que antes eram ilegais, né, nesse período tornam legais, desde que com a tutela do Estado, né, não podiam se rebelar. Então os sindicatos eles faziam essa ponte entre governo e trabalhador, mas com as regras impostas pelo Estado, né, e quem não seguia era preso. Mas a figura de Vargas, né, começa um forte, não só no Brasil, mas também no contexto mundial, internacional, começa o forte nacionalismo, né, esse nacionalismo ufanista, né, a valorização da pátria. Então, Getúlio Vargas, né, como eu já disse, que ele não é uma pessoa muito democrática, né, adepta à democracia. Então, ele impõe a proibição do ensino de línguas estrangeiras no país, né, e só se podia falar o português, e também se houvesse pessoas reunidas falando em outros idiomas eram presos. Então, ele vem junto com esses fortes temas nacionalistas, né, bem ufanistas e tudo.
Enfim, é também nessa época que, reforçando, né, os símbolos nacionais, que temos a teoria de democracia racial, né, em que o que antes era desqualificado por vir dos africanos escravizados, dessas pessoas que ficaram à margem, aqui na Era Vargas eles são apropriados, mas também são controlados, né? São civilizados. Então, o samba ele vira um produto nacional, né? A capoeira também. Então, o Vargas ele se apropria disso para criar esse discurso nacionalista em que somos todos um só. Vamos agora à parte econômica, né, dessa era Vargas. Getúlio Vargas ele ainda mantinha essa política de valorização do café, né, lá na Primeira República, com o declínio, né, do principal produto agroexportador brasileiro, né. 75% da nossa economia era da exportação do café, mas com a Primeira Guerra Mundial, com a crise de 29, também com a crise nos Estados Unidos, né, que era o nosso principal comprador, a economia cafeeira entra em declínio, entra em crise. Então, lá no Convênio de Taubaté, essa política é adotada de valorização do café, onde o Estado compra o excedente do café, paga esses produtores, mas para continuar isso, eles acabam queimando o café, né? O Estado acaba queimando o café. O Getúlio Vargas, sabendo de que o Brasil ainda continua muito dependente, né, dessa economia cafeeira, ele continua essa política. Então, com essa Constituição e as características do governo Vargas de um governo completamente, de uma política completamente estatal, interventora na economia, temos essa política nacional estatal de industrialização. Se antes o Estado ele não proibia, né, uma industrialização, mas ele também não investia, né? Lembra, começou lá com o Barão do Mauá, mas não foi pra frente, ele só o grande banqueiro, né, que chegou a falir. E nessa Primeira República não houve um fomento também estatal. Aqui no governo Vargas, o governo, né, o Estado vai ser o principal financiador dessa industrialização. E o Estado faz aquilo que chamamos de indústria de base, né? A siderúrgica e também de energia. Depois a gente vê a Petrobras e tal, todo aquele rolê com os Estados Unidos. Mas, enfim, é nesse período também que temos a estatização do subsolo brasileiro, né? Depois temos o pré-sal. Não, mas pré-sal é só agora nos anos 2020. Nos anos 2000. Mas, enfim, temos essa industrialização de base, né? As grandes siderúrgicas brasileiras para formar essa base forte para ver um desenvolvimento, né? Para essa industrialização começar a girar. Mas como nem tudo são flores, né, em governo, amo esses carros que passam do nada, mas enfim. Como eu disse, o Vargas era um autoritário, né? Ele fazia lá o Estado intervir de forma oprimindo, né? Fazendo essa opressão. O principal opositor de Vargas era o Luiz Carlos Prestes. E em 1935 tem o que a gente chama vulgarmente, né, conhecida como a Intentona Comunista. O que vai ser a Intentona Comunista? Prestes até conta no filme, né, um pouco da Olga, né, o filme Olga, da Olga Albenari, lá vindas completamente influenciados pelo comunismo da Rússia e tal, né, do Império, da URSS, né, então, a União das Repúblicas Soviéticas, completamente tomado por esse ideal, o Luiz Prestes
tenta dar um golpe, mas não tenta dar um golpe, né? Porque nunca houve essa tentativa, porque ele não tinha apoio. Porque, pensa bem, Getúlio Vargas estava fomentando a economia, estava agradando os trabalhadores. Então, se de certa forma ele conseguia equilibrar isso, porque alguém ia aderir a um movimento que iria derrubar o seu governante, sendo que as principais bases, né, os principais motores estavam andando. Então foi uma análise completamente errada do Prestes, né? Então o Brasil nunca teve a iminência de aderir ao comunismo. Então, nessa tentativa falha completamente errada dele, né, desse comunismo, mas ele também pôs em prática esse plano, né, aderido por pouquíssimas pessoas. Vargas vem e reprime, mas nessa de reprimir o movimento comunista, ele põe na ilegalidade o Partido Comunista Brasileiro também, né? Então, nessa de reprimir o Partido Comunista com poucos adeptos, né? Como eu já disse, o Brasil nunca teve a iminência de aderir ao comunismo. E ele já começa a iniciar um discurso que vai eclodir lá em 1937, mas começa a formar um discurso anticomunista, né? Que tentavam, tipo, derrubar ele, que ainda era, em grande parte, ele ainda era aclamado, né, acolhido pelas pessoas, né? Não havia um ambiente propício para a queda desse governo. Quando ele põe esse partido na ilegalidade, né, também há outra polarização política, né? Nesse momento, com a Aliança Nacional Libertadora, né? E também a Aliança Integralista Brasileira, né? Que é um braço mais fascista, né? Então, esses partidos são levados à ilegalidade, né? E o Vargas já começa a dar os seus indícios de que já está por vir um governo completamente autoritário. E nas iminências de uma nova eleição, né, em que ele deveria convocar sair do poder, né, porque ele não foi eleito democraticamente por voto, mas na iminência de ter que convocar uma eleição, temos em 1937 o Plano Cohen. O que é o Plano Cohen? Então, é uma grande simulação feita pelo governo de que estavam tentando dar um golpe comunista no Vargas, no Brasil. Então, ele pede lá para alguém da sua equipe fazer uma simulação de que como seria se os comunistas tomarem o poder, né? Se os comunistas derem um golpe, como seria. Então, acontece essa simulação de plano e ele vem à rádio e diz que os comunistas estavam tentando dar um golpe no Brasil, né? Então, ele vai e suspende as eleições, suspende a Constituição e se dá um alto golpe. Eu acho, sim, fazendo um adendo, o cara é genial. Sabe, uma pessoa que dá o golpe dentro do golpe que veio de um golpe, né? Porque em 1934 não houve eleições, ele deu um golpe, né? Então ele já estava naquele... Não foi eleito democraticamente, né? Pelos votos. Então, mas com a Constituição ele estava de forma constitucional no poder, mas... Pra seguir isso, ele se dá um autogolpe e começa o Estado Novo. Então, ele rompe a Constituição, forma uma nova Constituição e temos início a essa ditadura, né? O Vargas, ele tinha aquelas características fascistas, né? Lembrando que tudo o que acontece aqui não é por acaso, vem também em uma conjuntura internacional, né? Influenciado também por Mussolini, mas enfim, ele não chega ao estado que chega a Itália, mas enfim,
ele, com essa Constituição de 34, né, com esse golpe e o Estado Novo, ele fecha o Congresso e inicia essa ditadura que vai durar até 1945. Então Getúlio Vargas consolida, né, essa ditadura, que é o Estado Novo, que vai de 1900 e... Peraí que tá um pouquinho... Então, que vai de 1937 até 1945. Esse Estado Novo, ele é sustentado por alguns pilares, né? Essa ditadura, ela é completamente centralizada, ela é completamente personalista, né, na pessoa do Getúlio Vargas. Tanto é que tudo é feito a uma forte propaganda do Estado, né? O DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, censurava a imprensa, tudo aquilo que o governo não queria, né? Se falasse mal, era censurado, né? Então, em contrapartida disso, ele fazia uma forte propaganda do seu Estado, né? Dos feitos, algo sempre bom para ele. Tanto é que o Getúlio Vargas, ele obrigava todas as repartições públicas terem um busto dele, né? Essa... como é que é? A ditadura personalista. Ele vai se fomentando nisso, porque o Getúlio Vargas, ele era extremamente populista, né? Então, ele tinha essa grande habilidade de conversar com as classes mais populares, né? E era um líder carismático, né? Mas enfim, era um grande líder carismático, e ele exercia essa pressão, né? Essa persuasão através dessa grande propaganda do seu Estado. Então, a outra esteira, né? O outro pilar desse Estado Novo era essas pequenas concessões, né, para os trabalhadores. Todo 1º de maio ele vai lá e dava uma lei para os trabalhadores. Então, tinha essa satisfação dos trabalhadores, essa persuasão. E se tu não estava satisfeito, nem acreditando que tu estava satisfeito, tinha essa repressão, né, que eram torturas e prisões que o Estado ele fazia, né? A gente pode ver a política adotada mesmo de Vargas, como eu já falei, no filme da Olga. Em 1939, inicia a Primeira Guerra Mundial. Então, tudo que acontece na conjuntura internacional afeta também o Brasil. E de início na guerra, o Getúlio Vargas ele ficou neutro, né? Adotamos a neutralidade, em que ele não queria adotar nenhum lado nem de outro, porque a nossa economia não tava aquela coisa e não era muito inteligente ele ficar de um lado, sendo que tínhamos negócios com 2 países, tanto com a Alemanha quanto com os Estados Unidos. Mas com a pressão dos Estados Unidos, né, na política da boa vizinhança e tal, mas com a pressão dos Estados Unidos para ele se posicionar, para ele ir para a guerra, né, o Vargas ele começou a barganhar, né? Então ele dizia, como que eu vou entrar na guerra se eu tenho negócio com o eixo? Mas então os Estados Unidos ele pega e dá dinheiro pro governo Vargas para investir nessa industrialização, né? Nessas indústrias siderúrgicas, e com isso Getúlio Vargas entra na guerra. Mas, uma curiosidade assim, ele usa a desculpa quando o eixo, quando o eixo afunda navios brasileiros, né? Então ele publica e faz circular essas fotos de que a Alemanha estava atacando o Brasil. E com isso entramos na Segunda Guerra, do lado dos Estados Unidos, com o exército brasileiro. Então, com o fim da Segunda Guerra, né, começa a crescer no Brasil de que o Getúlio Vargas ele deu um golpe dizendo que estava
ele continuou no poder, dizendo que estava impedindo o golpe comunista. Mas já se passaram alguns anos e essa insatisfação de não haver novas eleições começa a crescer, principalmente com o fim da guerra, né, em que o exército volta também muito nacionalista, né, com os ideais de democracia também e tudo. Mas e começa essa oposição a Vargas, né? Então essa oposição começa a ganhar voz, né? Começa a falar mais alto também com os militares e tentando se sustentar no poder. O Getúlio Vargas, ele promete tudo, mas quando se torna insustentável, ele convoca novas eleições, onde o Dutra só continuando, né, como um Brecht, mas porque eu gosto muito desse assunto, temos depois do Dutra um segundo governo Vargas, né, em 1950 ele é eleito para presidente do Brasil e vai até 1954. O que eu quero falar é que vou ser bem breve, assim, para resumir muito, não vou focar em temas específicos, é que, ao contrário do que aconteceu lá nessa era de 1930 até 45, né, esses 15 anos, o Vargas está em uma outra conjuntura, né? Lembra quando acaba a Segunda Guerra Mundial, temos a Guerra Fria? Então, nesse segundo governo, ele sofre muita pressão também dos Estados Unidos. Mas não é a única causa, né? Mas essa pressão dos Estados Unidos tem também a questão da Petrobras, em que Petrobras com 100% do capital estatal, mas que depois ele abre para o misto, mas com dinheiro brasileiro. Então, essa é uma das questões, essa pressão dos Estados Unidos, né, em que onde tu não está, se tu não está do lado dos Estados Unidos, tu é comunista. Mas esse anticomunista brasileiro, que iniciou lá com a Intentona Comunista e depois com o Plano Cohen, né? Então, começa essa pressão de um lado. O Vargas, ele perde também um pouco do apoio dos trabalhadores, também dos empresários, né? Quando ele tenta essa aproximação e dos militares também. Então, sofrendo pressões por todo lado, né? Por essa oposição. Também a imprensa também faz grande pressão e é grande opositora do Getúlio Vargas, porque ela foi lá no Estado Novo censurada, né? Então, se censurou uma vez, o que impede de censurar de novo? Então, toda essa instabilidade, toda essa pressão exige que em 1954 o Getúlio Vargas renuncie e chame novas eleições. Só que, como eu disse, Getúlio Vargas, ele tem características autoritárias, ele é grande, ele é centralizador e personalista, né? Então, renunciar, nesse caso, nunca foi uma questão para ele, né? Então, em 1954, para não renunciar e chamar novas eleições, e num ato, ele vai e comete suicídio, dando fim a esse período, né? Ele faz até uma carta, diz que eu saio da vida para entrar para a história. O que vale destacar é com a morte do Getúlio Vargas, como eu disse, ele era muito carismático, então a grande parte dos populares ainda o tinham como líder, né? Então, o que antes tinha como pressão para ele renunciar, com o suicídio, o cenário muda e ele vira essa grande personalidade, né? Esse grande mártir. O que vale destacar é que o Getúlio Vargas, né? Como eu falei, eu acho que eu foquei muito nessa parte, mas ele não era nenhum bonzinho. Também, como eu disse, na ditadura e também antes, né, já no governo provisório, ele dava sinais de ser autoritário, né? Então ele mandava prender e torturar pessoas. E censura também. Vale também deixar claro esse lado de Getúlio Vargas. E ele tinha características também fascistas. Então é isso, temos o final da nossa aula desse curso de pré-ENEM.
muito obrigado por terem ficado até aqui, né? Mas muito obrigado por terem acompanhado e por me permitirem fazer esse projeto, né? Então é isso, só tenho a agradecer e nos vemos em uma próxima.